pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para fazer esse vestidinho aqui comigo. Olha que bonitinho que ele é. Eu vi esse modelo na internet, no Pinterest. Ele era um pouco diferente, ele era mais solto, assim, como se fosse uma bata ou uma saída de praia. E eu quis fazer mais modelado, mais justinho no corpo. Ele tem uns desenhos geométricos aqui, que dá várias interpretações, a gente pode imaginar várias coisas, que nós vamos fazendo e emendando e dá esse desenho aqui, olha. E a partir daqui que sai o vestido. Ele tem o mesmo desenho na parte de trás e na parte da frente. Dá para ser feito como se fosse uma bata, sem colocar essa parte aqui, ó, que eu fiz depois, e fica uma batinha, mas colocando isso daqui, a gente tem como um vestidinho, tá? Você pode fazer ele do tamanho que você desejar, dá pra fazer de todos os tamanhos, tá? E não é difícil de fazer. Eu fiz com uma linha de algodão, que é a linha Anne, então ele ficou bem fresquinho agora pro verão. E escolhi essas cores também por causa disso, por causa do nosso verão, que tá bem intenso, e ficar uma roupa fresca e soltinha. Ele tem um cordão aqui, olha, que é opcional. Você pode fazer sem cordão, deixar ele bem soltinho, assim, ó, tipo bata mesmo. E caso você queira fazer mais ajustadinho, você coloca o cordão. Esse cordão, ele pode ser usado tanto na parte de trás quanto na parte da frente, porque é exatamente igual. Então, caso você queira uma peça mais solta, olha, é só não colocar o cordão. Caso você queira modelar, é só pôr o cordãozinho que é entre a parte de cima e a parte de baixo e ele já dá essa cinturada, tá? É um vestido fácil de fazer, ponto simples, que é o ponto do square, e muito rápido. Eu gastei 2 novelos de linha dessa cor aqui, creme, begezinho, e um pouquinho dessas cores aqui. E é isso. Vamos crochetar? Vamos entender a peça. Ela é feita a parte da frente e a parte de trás exatamente igual. Primeiro nós trabalhamos este desenho aqui, nós fazemos esse daqui, eu da parte de trás. Depois nós vamos trabalhar essa lateral aqui que é feita direto nesse crochê, direto nesse desenho. Nós fazemos um lado e depois o outro. Terminando esses dois lados aqui, a gente faz a parte da saia também, que é direto na peça. Então, nós fazemos uma parte todinha assim, e depois a gente repete o processo, porque as duas partes são iguais. Terminando as duas partes, é feito a emenda, que a gente costura com agulha de tapeceiro aqui, olha, na lateral, e faz essa parte aqui, ó, no vai e volta, para quem quer usar como vestidinho. Para quem quer usar como bata, nem precisa fazer essa parte. E depois o biquinho, somente isso. Assim é feita a nossa bata ou vestido. Em relação às medidas, você tira as medidas da seguinte forma. Esse tamanho aqui é um tamanho padrão. Para você fazer maior, você vai fazer essas partes aqui maior. Então, você vai tirar a medida do seu corpo, vai tirar a circunferência aí do seu busto e vai ficar metade para frente e metade para trás. O que der de medida, você vai fazendo aqui o crochêzinho do lado até atingir a metade da medida que você tirou. Então, você tira toda a circunferência e metade é a parte da frente e metade a parte de trás. Então, aqui você tem a medida. Feito isso daqui, você já sabe o tamanho que você precisa. A parte de baixo é feita a partir do busto. Então, é necessário você tirar a medida do seu busto para fazer esse aumento aqui. É aqui que vai definir se você quer maior ou menor, porque esse tamanho aqui é padrão. Tá? Caso você queira menor, você vai fazer menos carreiras aqui. Caso você queira maior, você vai fazer mais carreiras. Esse tamanho é um tamanho M, veste até o 42, que é o meu número, e fica bem soltinho. Para essa peça, nós vamos precisar das cores azul, em 2 tons, verde musgo, preto e um bege também em 2 tons, um mais escurinho e um bem clarinho. Também vamos precisar de agulha para crochê 2,5, um cortador de linha e uma fita métrica para tirar as suas medidas. Esta linha que eu estou utilizando é a linha Anne. Eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração, o código delas, das cores. Vamos começar pelo desenho central. E vamos começar com essa linha aqui, que é o bege clarinho. Faço um nozinho na linha. E vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Fecho o círculo com baixíssimo no começo da carreira e vou subir aqui 3 correntinhas, aproveitando para prender essa linha aqui embaixo dos pontos. Eu vou fazer 16 pontos altos dentro desse círculo. As 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto, então eu farei mais 15 pontos sem nenhuma correntinha de intervalo, somente pontos altos dentro deste círculo aqui. Eu preciso de 16 pontos. Terminei os 16 pontos, arremato com baixíssimo no começo da volta, naquelas 3 correntinhas, e já posso cortar a linha que nós vamos trabalhar com outra cor. Agora, nós vamos trabalhar com o azul. Puxo essa linha aqui para trás do trabalho e vou esconder aqui, ó, arrematar e esconder para não desmanchar. Então, eu puxo aqui, faço um nozinho com ela algumas vezes. Depois eu escondo o excesso embaixo dos pontos, para não correr riscos de desmanchar. Então, você sempre faça isso, faça os nozinhos e esconda um pouco embaixo dos pontos. O excesso pode cortar. Agora, nós vamos trabalhar com o azul escuro, fazendo 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. Então, eu faço um nozinho na minha linha, engato aqui em qualquer parte e vou trabalhar 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. Subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e aqui mesmo eu faço outro ponto alto. Aproveito para prender essa linha aqui embaixo dos pontos e vou colocando 2 pontos altos em cada ponto de base. Assim, eu farei toda a volta deste círculo, essa carreira. 2 pontos em cima de cada ponto de base. Terminei a carreira, faço a mesma coisa, arremato aqui, ó, com baixíssimo no começo da volta, naquelas 3 correntinhas, posso cortar a linha, arrematar aqui atrás, como eu fiz na outra carreira, esconder o fio, e agora nós vamos trabalhar com o verde musgo, com esta cor aqui. Faço nozinho na linha, engato em qualquer parte da peça, aproveito para esconder os pontos, esconder a linha embaixo dos pontos, e subo 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou trabalhar da seguinte forma: 2 pontos altos no mesmo espaço, fiz um ponto aqui de onde saiu a correntinha, e no próximo apenas um ponto alto em cima do ponto de base. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 1, 2, aqui eu fiz um ponto em cima do ponto de base, no próximo eu faço 2 pontos no mesmo buraquinho, no outro eu faço um ponto no mesmo buraquinho, em um buraquinho. Então, a repetição é, eu coloco 2 pontos aqui, um ponto, 2, 1. E assim sucessivamente. Aqui 2, aqui 1. Aqui 2, no próximo 1. E assim eu farei toda a volta nesta carreira. Terminei a volta, arremato a linha e vou fazer outro exatamente igual. Preciso de 2 peças dessa daqui. Tenho aqui um pronto e aqui o meu segundo. Então, com a linha ainda na agulha, eu venho aqui, ó, este é o lado certo, aqui o avesso. Então, eu junto o certo com o certo e vou emendar aqui por 6 pontos, olha. Então, eu engato aqui, puxo a linha da outra peça e fiz uma emenda. Vou novamente no outro ponto e no outro ponto aqui da outra peça, com um ponto baixíssimo eu puxo e faço outra. Eu vou fazer 5 emendas em 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vai ficar assim, olha. Aqui está a peça emendada uma na outra e agora nós vamos trabalhar com este azul aqui. Faz um nozinho na sua linha e engata aqui, ó, pulando 3 pontos deste lado,
3 desse, 3 desse, 3 desse, nós não vamos trabalhar. Então, eu conto aqui. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu engato a minha agulha e puxo a linha, subo uma correntinha e vou fazer pontos baixos em cima de cada ponto de base da linha verde. Eu vou fazer isso toda a volta até chegar aqui faltando 3 pontos. Vou fazer toda essa volta, ponto baixo em cima de cada ponto, até chegar aqui. Faltando 3 pontos, eu paro. Fiz pontos baixos em cima de cada ponto de base e aqui faltando 3, eu parei. E agora faço 3 correntinhas. 1, 2, 3 e vou repetir esse processo no outro círculo. Então, eu conto aqui. 1, 2, 3, no quarto ponto, faço um ponto baixo e vou dar toda a volta neste círculo com pontos baixos, um ponto em cima de cada ponto de base. Faltando 3 aqui, eu paro. Fiz, faltando 3 aqui, eu parei e agora eu faço 3 correntinhas também. 1, 2, 3 e emendo com baixíssimo lá no começo da carreira, naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou fazer um ponto em cima de cada ponto de base por 12 vezes. Aí, aqui eu farei 2 pontos altos em cima de cada ponto de base por 13 vezes. E, novamente, faço um ponto em cima de cada ponto de base por 12 vezes e chego aqui. Então, vou fazer esta volta, tudo com ponto alto. Então, eu subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e farei um ponto em cima de cada ponto de base, um ponto alto, por 12 vezes. Deu 12? Faz 13 vezes 2 pontos em cada ponto de base. Farei o meu aqui e já volto até chegar aqui, olha. Fiz 12 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto, e agora eu farei 3 vezes 2 pontos altos, 1, 2, no mesmo buraquinho. 2 pontos altos por 13 vezes, um ponto, ó, 2 pontos em cima do ponto de base, 2 pontos em cima do ponto de base. 13 vezes. Fiz os 13, agora eu farei 12 pontos, que é um ponto em cima do ponto de base até chegar aqui. Apenas um ponto em cima do ponto de base. Fiz todos os pontos, olha. Agora, aqui nessa correntinha de intervalo, eu vou preencher com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou repetir todo o processo que eu fiz aqui, eu vou fazer nesta outra parte até chegar aqui na correntinha e preencher também esse espaço com 6 pontos altos. Então, agora, tudo que nós fizemos em um círculo, nós vamos fazer no outro. 12 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base, 13 pontos altos, 2 pontos em cima de cada ponto de base e novamente 12 pontos e aqui 6 pontos altos neste espaço. Terminei. E arremato com um baixíssimo no começo da carreira, naquelas 3 correntinhas que nós vamos agora trocar de cor. Então, aqui eu faço o meu arremate, fazendo um baixíssimo e corto. Vou esconder a linha e agora vamos trabalhar com o bege clarinho. Faço um nozinho na minha linha e aqui, olha, tenho 6 pontos altos que nós fizemos, eu vou contar. Deixo esses 6 aqui separado e conto 3 pontos altos antes dele. No terceiro, eu engato a minha agulha e puxo a linha. Faço um ponto, uma correntinha, como se fosse um ponto baixo. E a partir daqui, eu vou fazer ponto alto em cima desse ponto aqui do meio. Em cima do primeiro ponto alto aqui daquelas 3 correntinhas, olha, eu faço um ponto alto em cima de onde eu estou, daqui, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar aqui fazendo 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. Então, eram 6 pontos altos, eu ficarei com 12.
fazendo como se fosse um pequeno leque aqui na lateral do nosso trabalho. Então, eu faço 2 pontos altos em cima de cada ponto de base daquele intervalo de 3 correntinhas que nós colocamos 6 pontos altos. Olha, fiz 2 pontos em cima de cada ponto de base, comecei aqui 3 correntinhas antes com um ponto baixíssimo e vou contar 1, 2, 3 no terceiro ponto após o intervalo, faço um baixíssimo também e arremato a minha linha. Assim, eu fiz esse leque aqui na lateral. Vou fazer do outro lado o mesmo leque, então, eu vou fazer isso que eu fiz aqui deste lado, exatamente igual. Fiz dos dois lados, já arrematei as minhas linhas, é bom já ir fazendo e arrematando, porque essa troca de linha sobra muita pontinha. Agora, nós vamos trabalhar com o azul mais escuro, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base no que nós acabamos de trabalhar. Bem aqui, olha. Então, eu engato a minha linha, engato a minha agulha lá, ó, onde nós engatamos aquela vez, naquele terceiro ponto. Engato ali também no mesmo buraquinho. Faço uma correntinha ou um ponto baixo. E aqui, a partir do próximo ponto alto, eu já vou fazer pontos baixos, olha. Então, eu engatei aqui na parte azul. E vou trabalhar agora um ponto baixo em cima de cada ponto de base da linha cru que nós acabamos de fazer, nesse meio leque que nós acabamos de fazer com bege clarinho, né? Bege clarinho, cru, eu nem sei o nome dessa cor. Só sei que ele é bem clarinho, um bege clarinho. E vou fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base e vou aqui, ó, terminei, eu vou aqui aonde eu arrematei o outro trabalho, engato a minha agulha e faço um baixíssimo. Assim, eu fico com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Vou fazer isso do outro lado também e arrematar as minhas linhas. Terminei de fazer o meu arremate e fazer o outro lado. Nós vamos trabalhar agora, voltar a trabalhar com o verde musgo. Então, eu faço um nozinho na minha linha e vou engatar agora a agulha 3 pontos aqui atrás deste trabalho, igual nós fizemos aqui com este leque. Nós vamos fazer um leque em cima do outro leque. Então, eu conto aqui, olha, esse trabalho terminou aqui, eu conto 1, 2, 3, engato a agulha aqui, puxo a minha linha, faço um nozinho e vou trabalhar da mesma forma que nós fizemos antes, 2 pontos em cima de cada ponto de base. Então, eu faço aqui em cima do ponto baixo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Novamente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Assim, eu farei até chegar lá no final deste meio leque, deste leque, até chegar aqui. Chegando aqui, eu faço o mesmo esquema, conto 1, 2, no terceiro ponto, faço um baixíssimo. 2 pontos em cima de cada ponto de base, cheguei aqui no final, conto 1, 2, 3, no terceiro ponto faço um baixíssimo e agora eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3 e pulo um ponto de base, apenas um. Fiz as 3 correntinhas, perdão, eu não pulo um ponto de base. No próximo ponto, eu já faço um ponto baixo. Assim, eu fiz esta orelhinha aqui, que depois nós vamos colocar pontos aqui dentro. Então, agora eu faço toda a minha volta com pontos baixos, sendo um ponto em cima de cada ponto de base. Até chegar aqui, olha, faltando 3 pontos, 1, 2, 3, eu já faço a minha orelhinha igual eu fiz aqui, porque a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar pontos altos aqui. Fiz o meu trabalho aqui, olha, os pontos baixos, até chegar aqui faltando 4 pontos, mas na verdade não são 4, são 3 que a gente tem que deixar, né? Então, eu vou ver aqui, olha, no terceiro, 1, 2, 1, 2, 3, isso. Então, eu faço mais um ponto baixo. E aí, sim, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, era faltando 3 pontos. 1, 2, 3, fiz aqui
ponto baixo, 3 correntinhas, e agora eu faço outro ponto baixo no próximo ponto de base, e aí sim, daqui mesmo, eu farei pontos altos em cima do leque, que serão 2 pontos em cima de cada ponto de base. Então, eu fiz a orelhinha, sobrou 3 pontos aqui do terceiro pra cá, e vou trabalhar em pontos igual eu fiz aqui. Então, agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, vou fazer 2 pontos em cima de cada ponto de base, venho, faço aqui o ponto baixo no terceiro ponto, 3 correntinhas e continuo fazendo pontos baixos até chegar aqui. Cheguei aqui, faço 3 correntinhas e arremato a minha linha. Vou repetir todo esse processo que eu fiz aqui deste outro lado. Então, aqui eu sigo fazendo 2 pontos em cima de cada ponto de base, depois faço a minha orelhinha, faço pontos baixos e termino com a orelhinha e um baixíssimo, bem aqui onde nós começamos. Olha, fiz já, daqui fiz o ponto baixo no terceiro ponto, faço 3 correntinhas e sigo fazendo pontos baixos em cima de cada ponto de base até chegar aqui. Chegando aqui no final, ó, vim fazendo pontos baixos até chegar no finalzinho. Olha, não tem mais nenhum espaço para fazer pontos baixos, então eu faço 3 correntinhas e arremato aqui no começo da carreira, onde nós começamos aquele ponto para fazer os pontos altos. Então, bem aqui, eu faço um baixíssimo e posso cortar a minha linha, porque agora nós vamos voltar a trabalhar com este azul aqui. Vamos fazer toda a volta na peça completa. Então, nós vamos começar, pode começar em qualquer ponto. Eu vou começar por uma orelhinha aqui, ó. Nós vamos fazer pontos altos. 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Então, eu faço um nozinho aqui na minha linha, engato a minha agulha aqui nessa orelhinha e vou puxar e fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 4 pontos altos aqui nesse mesmo espaço, olha. 1, 2, 3, 4. E aí, eu pulo aqui 3 pontos. 1, 2, 3 e faço um ponto baixo. Percebam que eu pulei 3, olha, 1, 2, 3 e fiz o ponto baixo no quarto ponto, tá? E agora eu vou fazer pontos baixos aqui, um ponto em cima de cada ponto de base, cobrindo todo esse leque. Quando estiver faltando aqui 3 pontos, 1, 2, 3, eu paro. Então, quer dizer que eu paro no quarto ponto aqui. E faço o outro bloquinho deste na outra orelhinha. Então, vou fazer aqui um ponto em cima de cada ponto. 1, 2, 3, 4. E faltando 3 pontos, 1, 2, 3, eu paro e saio daqui direto para essa orelhinha para fazer esses pontos aqui. 4 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. Pulo 3 pontos aqui de base, 1, 2, 3, no quarto ponto eu faço um ponto baixo. E vou fazer pontos baixos agora, desta forma aqui, toda essa volta. Chegando aqui, faltando 3 pontos, eu paro e faço o bloquinho aqui. Pulo 3 pontos, no quarto ponto eu faço o ponto baixo e venho fazendo até aqui. Então, esse esquema que nós fizemos aqui é o que nós vamos repetir em todo o processo destas orelhinhas aqui, ó. Já fizemos 2, vamos fazer essas 2. O restante a gente preenche com um ponto em cima do ponto de base. Não tem aumento, não tem diminuição. Fiz toda a volta, seguindo o esquema que nós já estávamos fazendo aqui, né? Que é pular 3 pontos, fazer o bloquinho, pula 3 pontos, faço pontos baixos, aqui é a mesma coisa. Fiz toda a volta. Agora, eu cheguei aqui, faltando 3 pontos baixos, eu venho lá no começo da carreira, naquelas 3 correntinhas que nós fizemos para fazer o bloquinho, e faço um baixíssimo, para terminar a carreira. Agora, eu posso cortar a linha e arrematar, que nós vamos trabalhar com uma linha
preta. Nós vamos fazer, antes de continuarmos fazendo o crochê aqui, nós vamos fazer um trabalho aqui dentro, que é fazer uma correntinha presa direto na peça, fazendo tipo um desenho do 8. Começa aqui, faz toda a volta, vem aqui, faz a volta do outro lado e arremata. Então, para isso, você faz um nozinho na sua linha, engata em qualquer parte dessa, entre o verde e o azul. Vou engatar bem aqui, olha, onde começa mesmo o encontro do verde e o azul. Engato a agulha e puxo a linha. Agora eu vou fazendo como se eu estivesse fazendo uma correntinha, mas direto na peça, olha. Eu vou enfiando nos buraquinhos que vão surgindo e puxo a linha. Então, eu coloco no buraquinho e puxo a linha. Olha, cada ponto eu vou fazer uma correntinha dessa. Então, eu enfio a agulha aqui, vou lá por baixo, puxo a linha que vem aqui pra cima. E assim eu farei este desenho na minha peça, como se eu estivesse desenhando o número 8, que é o símbolo do infinito. Então, eu farei isso em toda a minha volta, toda a volta da minha peça aqui, olha. Olha como vai ficando. Vou fazer aqui, venho tudinho nesses pontinhos, aí eu passo por aqui, dou a volta nesse daqui, venho aqui na beiradinha e passo, chego aqui, arremato. Quero mostrar de pertinho, olha, fiz a volta aqui, fiz aqui na beiradinha, na parte de cima, e agora estou fazendo naquela parte de emenda, olha. Chegando na parte que nós emendamos uma peça na outra. Cheguei bem no meio, então eu passo para outra peça agora, lá do outro lado. E sigo fazendo os pontos. Na beiradinha aqui da peça. Aí, cheguei aqui no encontro entre o azul e o verde e sigo fazendo. Olha aí como fica. Vou terminar aqui e já volto. Terminei de fazer o meu desenho com a linha aqui, como se fosse um desenho do número 8. E agora vamos fazer uma volta aqui de pontos na cor preta, em toda a nossa peça. Faço um nozinho. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir exatamente o que nós acabamos de fazer aqui com a linha azul. Bloquinho, ponto baixo, onde tem ponto baixo, bloquinho e assim sucessivamente. Nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos baixos, não precisa aumentar, não precisa diminuir. A única diferença é que nós faremos duas correntinhas aqui, aqui, nas pontinhas dos bloquinhos, duas correntinhas, é somente isso. Então, eu vou começar aqui, ó, com pontos baixos. Vou fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base. Não preciso aumentar, não preciso diminuir, então não tem que contar pontos. Vou fazendo até chegar aqui. Cheguei aqui na quina, onde começa o bloquinho na carreira de baixo, e faço duas correntinhas. E venho aqui no meio deste bloquinho e faço outro bloquinho de 4 pontos altos. Duas correntinhas, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Duas correntinhas e venho aqui exatamente no primeiro ponto baixo de base e faço um ponto baixo também. E vou fazer assim toda a volta. Ponto em cima de ponto. E aonde tem o bloquinho, a única diferença é que eu faço essas duas correntinhas aqui no começo e duas no final. Então, essa é a volta que nós vamos fazer agora. Fiz toda a volta, vou arrematar a linha e nós vamos trabalhar agora fazendo quinas, mas ainda vamos fazer uma volta toda na cor verde. Olha, eu segui o esquema que eu falei, repetindo pontos aqui, um ponto em cima de ponto, repetindo o bloquinho, a única diferença é que eu fiz duas correntinhas no começo e no final de cada bloquinho, somente isso. Vamos trabalhar agora o verde musgo. Faço um nozinho na minha linha e vou repetir aqui, ó, ponto baixo em cima de pontos baixos, só que nós vamos pular duas casinhas e vamos trabalhar a partir da terceira. Então, vou começar a fazer pontos aqui.
Uma correntinha para começar, que equivale a um ponto baixo, e vou fazer pontos baixos. E quando estiver faltando 2 casinhas, ó, 1, 2. Aqui na terceira, então eu na terceira casinha, olha, aqui tem 1, 2. Aqui na terceira, eu conto já o espaço que eu vou trabalhar. Então, eu pego e faço 2 correntinhas e um bloquinho aqui nesse espaço, ó, que nós tínhamos feito na carreira anterior de 2 correntinhas. Aqui eu farei um bloquinho de 4 pontos, 2 correntinhas e 4 pontos. Perdão, não é assim. Eu faço um bloquinho de 4 pontos, uma correntinha de intervalo e venho aqui pro centro. Nesse daqui, que é a quina, que nós fazemos 4 pontos, 2 correntinhas e 4 pontos. Aqui nesse espaço ficam apenas 4 pontos altos. Faltou um. 4 pontos altos. E aí, uma correntinha, venho aqui no centro e faço 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos no mesmo espaço, porque aqui é a quina e não aqui na lateral. 2, 3, 4. Uma correntinha e aqui nesse outro espaço de correntinhas eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas e conto aqui. 1, 2, 3. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. E vou fazer pontos baixos até chegar aqui, faltando 2 também. Seguindo ponto em cima de ponto. Faltando 2 pontos, eu faço 2 correntinhas e o bloquinho aqui nas correntinhas da carreira anterior. Faço 4 pontos altos, uma correntinha e o bloquinho aqui na quina. E assim sucessivamente, essa é a repetição desta carreira. Nós vamos fazer um bloquinho antes, que é nesse espaço de correntinha da carreira anterior, a quina em cima e um bloquinho depois. Aqui tem uma correntinha de intervalo. Quando sai do ponto baixo, tem 2 correntinhas de intervalo e nós pulamos 2 pontos, trabalhamos a partir do terceiro. E aqui nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto de base, não tem aumento e não tem diminuição. Então, é essa repetição que nós faremos em todas essas quinas. Terminei de fazer essa carreira e agora nós vamos trabalhar todas as quinas separadamente. Da mesma forma, contando 3 pontos aqui, ó, 1, 2, no terceiro, nós vamos começar a nossa correntinha. Como eu ainda estou nessa carreira aqui, estou com a linha na agulha e preso ao trabalho, eu só vou caminhar um pontinho aqui, que está bem próximo da quina. Se eu tivesse começado aqui, eu teria que cortar e vir pra cá, mas como tá bem próximo, vou só caminhar um pouquinho, um ponto, e daqui vai sair o meu trabalho. Então, eu faço 2 correntinhas e venho aqui nesse espaço de correntinha da carreira anterior e vou preencher com um bloquinho de 4 pontos altos. É como se estivéssemos fazendo um square. Uma correntinha no próximo espaço, outro bloquinho com 4 pontos altos. Uma correntinha e vou fazer a quina aqui, que são 4 pontos altos, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos no mesmo espaço. 4 pontos altos no mesmo espaço. 3, 4. Uma correntinha e vou preencher esse outro espaço aqui com 4 pontos altos, um bloquinho. Uma correntinha e aqui o outro espaço eu preencho com 4 pontos altos.
faço 2 correntinhas e conto aqui. 1, 2, no terceiro ponto, eu faço um baixíssimo. E posso cortar a linha, porque nós vamos trabalhar as quinas agora, somente as quinas fazendo esta carreira. Igual nós fizemos aqui, olha, nós vamos fazer em todas. Conto aqui 1, 2, 3, no terceiro ponto, começo e faço. Conto aqui 1, 2, 3 e arremato. Mesma coisa aqui e deste outro lado. Então, nós faremos este trabalho aqui, essa carreira aqui, em todas as quinas. Então, eu arrematei aqui, preciso depois esconder o fio, então eu conto aqui 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu engato a minha agulha, puxo a linha, faço 2 correntinhas e sigo fazendo o esquema de pontos aqui que nós estávamos fazendo, que nós fizemos na outra quina. Só queria mostrar mesmo como que eu começo. Então, vai ficar assim, ó, começa, engata e aqui arremata. Terminei de fazer todas as pontas e também já fiz o arremate e agora vamos fazer a última carreira aqui da nossa peça central para depois começarmos a fazer a parte do corpo, do vestido mesmo. Ainda com a linha verde, nós vamos trabalhar a parte de cima e a parte de baixo. Aqui, ó, são as laterais. Depois, quando nós formos colocando os outros pontos, ele dá uma ajeitadinha aqui e vai ficar mais retinho. Parece que está meio estranho, mas é porque ainda não fizemos a outra parte. Agora, nós vamos trabalhar daqui até aqui. Daqui até aqui. Faço um nozinho na minha linha, ainda com a linha verde. Aqui na quina, eu vou engatar e vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 e fazer mais 3 pontos altos, que equivale a esse bloquinho de 4 pontos altos. 4. Uma correntinha. E vou preencher de bloquinhos os espaços que tem aqui, olha. Os bloquinhos com 4 pontos altos. Uma correntinha, mais outro bloquinho. Uma correntinha, outro bloquinho aqui, olha. Então, eu fiquei com 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4. E agora, eu conto aqui. 1, 2, 3, no quarto ponto, não é no terceiro, eu faço um ponto baixo. Olha aqui. Pra gente tentar nivelar um pouquinho essa parte de cima. E sigo fazendo pontos baixos aqui em cima de cada ponto de base. Até faltar 4 pontos. Faltar 3, né? Porque no quarto nós faremos o ponto baixo. Então, eu vou fazendo aqui um ponto em cima de cada ponto, até faltar 3, ó. 1, 2, 3. No quarto está o ponto baixo. E daqui mesmo, eu faço o bloquinho aqui, ó, neste espaço de correntinha da carreira anterior. Vou fazer o bloquinho, que são 4 pontos altos, no mesmo espaço. Uma correntinha, outro bloquinho, igual nós fizemos na outra ponta. 4 pontos altos, uma correntinha, outro bloquinho, 4 pontos altos, uma correntinha, e aqui no final, que é a quina, eu faço 4 pontos altos e corto a linha, arremato a linha e vou fazer esse mesmo processo do outro lado, na outra ponta, na outra extremidade. Então, terminei, corto a minha linha aqui, vou fazer o arremate e vou fazer isso que eu fiz aqui em cima, farei aqui embaixo. Terminamos completamente a parte central do nosso vestido e agora nós vamos trabalhar o corpo, que são as laterais e o comprimento. Aqui sim, nós vamos precisar da fita métrica, mas não ainda.
Olha, nós vamos trabalhar essa lateral aqui, depois essa. Terminando as duas laterais, nós vamos trabalhar a parte de baixo. O que eu fizer aqui, vou repetir exatamente igual do outro lado. Então, vamos começar aqui, ó, por uma quina. Qualquer uma das duas, porque as duas, nós trabalhamos as pontas, né? Faço o nozinho na minha linha. E essa daqui será a parte de baixo. Então, eu engato aqui e vou trabalhar essa parte reta, sem nenhum aumento. Então, eu considero que esse daqui de baixo é um bloquinho fechado. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas e começo a trabalhar a partir daqui, fazendo o bloquinho. Então, aqui fica um bloquinho aberto e o próximo é um bloquinho fechado. E vou fazendo assim, preenchendo esses espaços aqui, ó, com 3 pontos altos. Nós estávamos trabalhando com 4 pontos, a partir daqui nós vamos trabalhar sempre com 3 pontos. Os bloquinhos serão de 3 pontos, mantendo uma correntinha de intervalo entre um e outro. Então, venho fazendo aqui os bloquinhos nos espaços, aqui no outro espaço. E agora, cheguei aqui aonde tem aqueles pontos baixos da lateral. Eu pulo 1, 2, no terceiro eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, pulo 1, 2, no terceiro faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Mesmo espaço, olha. Uma correntinha e vou preencher os espaços aqui, com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Esta é a lateral, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e cheguei aqui aonde eu vou fazer uma quina. Então, eu coloco 3 pontos altos. Olha, aqui onde tem aqueles 4 pontos. 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Nós estamos fazendo uma quina para subir o ombro. Então, eu vim, fiz a quina aqui no canto. E agora, eu viro a minha peça e bem aqui, olha, subo 3 correntinhas e aqui, entre essa primeira correntinha aqui, nós vamos criar um bloquinho fechado. Então, eu faço mais 2 pontos. Olha, aqui está a quina e bem aqui no meio. Uma correntinha e faço a quina novamente. E volto trabalhando, fazendo os bloquinhos nos espaços com uma correntinha de intervalo. Até chegar lá no final da lateral, nós viramos e voltamos trabalhando, fazendo bloquinhos, preenchendo os espaços com uma correntinha de intervalo. Então, agora eu vou voltar fazendo aqui esse trabalho. Cheguei ao final, era aberto, aqui é fechado. Viro a minha peça. Subo 3 correntinhas, que vai equivaler ao bloquinho aberto, e volto trabalhando o mesmo esquema, bloquinhos e correntinha de uma de intervalo, até chegar aqui para fazer a quina novamente. O que é importante é que na quina sempre terá somente a quina e um bloquinho, nós não vamos aumentar para cá, mas eu vou mostrar. Cheguei aqui, fiz a quina, preencho esse espaço aqui com um bloquinho e faço um ponto alto direto lá, ó, no final daquele outro bloquinho, porque eu não quero ficar criando mais espaços para serem preenchidos para cá. Eu vou manter sempre quina e um bloquinho e esse espaço aqui. Então, eu viro a peça. Faço 3 correntinhas e vou direto lá para o espaço para fazer o bloquinho.
uma correntinha, faço a quina e sigo fazendo o mesmo esquema. Quando eu voltar aqui na outra carreira, eu vou fazer desta forma aqui, olha, igual eu fiz aqui, porque nós precisamos de 5. 1, 2, 3, 4, mais uma só, e aí depois nós vamos trabalhar só a lateral. A última quina, faço 3 pontos altos aqui, um bloquinho e direto um ponto alto aqui em cima daquelas 3 correntinhas e posso arrematar. Então, ficou sempre um bloquinho, quina, um bloquinho, quina, um bloquinho, quina, um bloquinho, quina, um bloquinho. Somente aqui que ficou só a quina na primeira carreira. Corto a linha, eu vou cortar a linha porque nós vamos começar agora pela lateral. Nós vamos trabalhar só a lateral aqui, no vai e volta, vai e volta. Vamos fazer isso por 6 carreiras. Ou, caso você já atinja o tamanho desejado somente com essas 5 aqui de um lado e 5 do outro, já deu a sua cintura, não precisa fazer mais. Se você quer fazer maior, então faça mais do que 5 carreiras. Você vai fazendo e vai tirando a medida aqui, a quantidade de centímetros, e vê no seu corpo, tá? Porque essa daqui, essa parte da frente é metade, então você vai tirar a circunferência aí do seu busto e vai dar, tem que ser metade aqui, essa parte. Eu vou mostrar com mais detalhes depois, quando a peça estiver pronta, fica mais fácil de mostrar. Então, eu faço um nozinho aqui, venho aqui aonde eu parei aqui, mas agora eu vou trabalhar a partir da quina. E faço 1, 2, 3 correntinhas, porque aqui é fechado, então a de cima é aberto. E faço bloquinhos, preenchendo o espaço com uma correntinha de intervalo. Então, eu vou trabalhar agora fazendo esse ponto aqui no vai e volta, vai e volta. Aqui na quina será aqui fechada, aqui aberta, aqui fechada, aqui aberta. Igual nós estávamos fazendo aqui, para ficar reto por 6 carreiras. Terminei de fazer as 6 carreiras, ó, vai e volta, e está pronto uma lateral da nossa parte de cima do vestido, né, da blusinha. Então, agora exatamente isso eu farei do outro lado. E quando estiver pronto os dois lados, nós vamos fazer a parte de baixo. Então, caso você precise fazer maior, aqui é a hora de fazer. Eu conto quantos pontos e vou começar bem no meio, mas não é exatamente no meio que nós vamos começar, nós vamos marcar o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem aqui é o meio da minha peça. Então, eu vou contar 1, 2, aqui. No segundo ponto, olha, aqui é o meio, estou marcando. Então, eu vou contar aqui 1, 2. E vou engatar a minha agulha e puxar a linha. Porque deste 2 aqui, ó, faço um nozinho, deste 2, eu vou lá para aquele ponto do centro e faço o ponto alto. Desta forma. Deixa eu mostrar de perto, olha. Aqui saiu para fazer o ponto alto bem aqui no meio. Nesse mesmo buraquinho, eu farei 6 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E conto aqui 1, 2 e faço um ponto baixo. Baixíssimo, perdão. Que é puxar a linha toda de uma vez. Faço 2 correntinhas e conto aqui 1, 2, no terceiro ponto, olha. 1, 2, 3. Aqui no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Viro a minha peça e farei agora, em cima desse ponto aqui, olha, desses pontos, 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. 2 pontos em cima de cada ponto de base. E vou fazendo até chegar ali do outro lado, nós estamos montando um leque, uma meia esfera.
Fiz 2 pontos em cima de cada ponto de base e conto aqui 1, 2, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo, ou no segundo, no caso aqui, olha, 1, 2, 3, faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas, 1, 2 e faço um ponto baixo bem aqui, ó, é onde sai essa base aqui desse bloquinho, bem aqui junto mesmo, eu farei um ponto baixo. Viro a minha peça e volto trabalhando. Nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base com uma correntinha de intervalo. Então, eu faço uma correntinha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e faço um ponto alto em cima do ponto de base. Assim, eu farei até o final da carreira. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha e faço um ponto baixo na base também do começo daquele bloquinho, olha. Agora, eu faço 2 correntinhas. Perdão, eu faço 3 correntinhas e faço um ponto baixo bem aqui, ó, terminando o bloquinho, bem aqui. Viro a minha peça e volto trabalhando. Agora, nós vamos trabalhar com bloquinhos, igual nós fizemos das laterais da nossa blusa. Então, nós vamos fazer uma correntinha e 3 pontos altos aqui no espaço. 3 pontos altos, faço uma correntinha, pulo um espaço e no próximo faço um bloquinho. Assim, nós faremos essa carreira. Faço uma correntinha, pulo um espaço e faço um bloquinho, até o final. Fiz, chegando aqui no final, faço uma correntinha. Uma correntinha e um ponto baixo aqui, ó, no final do bloquinho. Porque tem que ficar igual dos dois lados, ó, começamos aqui pelo bloquinho, terminamos aqui no bloquinho. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, venho aqui no final do outro bloquinho. Olha, viro a peça e volto fazendo o mesmo esquema. Uma correntinha, um bloquinho já aqui, ó, a partir desse primeiro espaço entre a parte verde e o que estamos trabalhando. Fiz uma correntinha, porque depois nós vamos preencher também esse espaço na outra volta. E farei um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu faço também aqui, ó, nesse espaço, entre a parte que estamos trabalhando e a parte já pronta. Faço um bloquinho e venho aqui e prendo com ponto baixo no final deste bloquinho aqui de base. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, pegando aqui o bloquinho inteiro e o bloquinho inteiro deste lado e do outro. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vou para o meio do bloquinho, já não vou pegar lá em cima, vamos pegar bem aqui no meio. E nós vamos fazer nosso primeiro aumento. Viro a peça e volto trabalhando, faço uma correntinha e aqui nesse espaço entre o pronto e o que nós estamos trabalhando, nós vamos preencher sempre, tá? E agora nós faremos 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, nós criamos este aumento aqui. Uma correntinha, um bloquinho. Uma correntinha, um bloquinho com aumento, que são 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, no mesmo espaço. Então, essa carreira é assim, um com aumento, um sem aumento, um com aumento, um sem aumento, até o final. Cheguei aqui no final e faço um ponto baixo aqui, bem no meio do bloquinho. Caminho 2 correntinhas e aqui no espaço eu faço um ponto baixo. Viro a minha peça e volto trabalhando. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer bloquinhos. Então, eu faço um aqui, entre a parte pronta e a que estou tecendo, uma correntinha aqui nesse espaço novo que eu criei, e vou fazer bloquinhos,
uma correntinha, bloquinhos, uma correntinha até o final. Aqui não tem aumento e também não tem diminuição. Cheguei aqui no final, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e venho aqui na metade e faço um ponto baixo e volto trabalhando. Eu fiz este aumento aqui e agora fiz essa carreira e vou fazer mais 5 sem aumento nenhum. Trabalhando aqui, eu vou pegar metade aqui, depois a outra metade. Então, vou fazer uma carreira aqui, outra carreira aqui. A partir daqui, nós vamos pegando uma de cada vez. Cada volta que nós fizermos, nós vamos prender em um espaço desse. Somente aqui ainda no verde que nós pegamos e vamos fazer uma carreira pegando metade, a outra carreira pegando a outra metade. Então, eu farei agora mais 5 carreiras sem nenhum aumento, trabalhando desta forma, no vai e volta, vai e volta. E aí, quando chegar depois de 5 carreiras, né, nós fizemos aqui mais 5 carreiras, aí você vai fazer outra carreira de aumento, igual essa daqui que nós fizemos. E aí, você continua repetindo o ponto, somente bloquinho e espaço de uma correntinha. Por mais 6 carreiras, e aí faz outro aumento, e é o último. Aí, nós vamos só trabalhar no vai e volta até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, nós vamos preenchendo esses espaços aqui. Cada uma desses daqui é uma carreira, que nem nós fizemos aqui, ó. Só que nossa carreira tá fazendo uma voltinha. Chegando aqui no final, aí nós vamos fazer a diminuição para ela ficar reta. Então, aqui, agora é só repetir esse padrão aqui, de vai e volta, fazer mais 5, aí eu faço um aumento igual esse daqui, fazendo 2, uma correntinha, 2, outro bloquinho, 2, uma correntinha, 2, outro bloquinho, desta forma, aí faço mais 6 e faço outro aumento. Então, nós teremos apenas 3 aumentos, e já fizemos um. Então, a partir daqui é só repetir até chegar aqui no final. Chegou aqui no final, aí que eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer para ficar reto aqui, caso a pessoa queira fazer um vestido mesmo, que nem eu estou fazendo. Se for só com uma blusa, dessa forma já dá certo. Mas então agora nós vamos fazer essa parte aqui de vai e volta, não tem segredo. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Quero mostrar como está ficando aqui a parte de baixo da minha blusa, do meu vestido. Olha, eu estava fazendo e eu achei que ia ficar pouco embabadado, então eu estou seguindo esse esquema aqui deste daqui. Um ponto eu faço uma carreira, o outro eu faço 2 no mesmo, igual eu fiz aqui, olha, aqui tem 2 carreiras em um bloquinho. Igual nós fizemos aqui, eu estou fazendo para que ele fique um pouco mais embabadado, tá? Então, eu dupliquei aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras aqui de base, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 2 carreiras a mais. Então, eu fiz uma normal, uma com 2, uma normal, uma com 2, e vou fazer aqui assim, para que ela fique um pouquinho mais embabadada. Então, você pode fazer para cada carreira, uma carreira aqui embaixo, seguindo a mesma quantidade, ou pode duplicar igual nós fizemos aqui para ficar um pouco mais embabadado. Isso é opcional, você escolhe, tá? Eu vou fazer mais uma carreira duplicada aqui e aqui vou fazer normal. Aí depois eu falo para vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Porque o esquema é o mesmo, é vai e volta, vai e volta. Terminei de fazer a parte que pega de uma ponta até a outra, preenchendo todos os espaços. E aumentei só 2 casas aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apenas 2 carreiras eu fiz 2 carreiras embaixo junto. Igual nós fizemos aqui, ó, essas 2, tá? Só para ficar um pouquinho mais embabadado. Agora, nós vamos fazer aqui reto por 8 carreiras. Então, eu vou trabalhar no vai e volta, mas vou diminuindo uma casa aqui, ó. Um bloquinho desse, de um lado e um do outro, em cada carreira que eu vou fazendo para ele descer reto, por 8 carreiras. Vou mostrar aqui como que é. Do jeito que eu terminei aqui, com ponto baixo, eu subo 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas elimina este bloquinho, 1, 2, 3, e faço direto
o bloquinho no espaço, como eu faria mesmo. Mas agora, veja que ele eliminou, olha, ficou reto. Vou fazer a volta até chegar aqui. Chegando aqui, de onde está esse bloquinho, eu faço um ponto alto direto aqui nesse espaço, olha. Aqui eu faço o bloquinho e eu faço um ponto alto aqui direto. Vou fazer aqui e mostro para vocês como que é ela no final. E assim eu farei 8 carreiras. No começo eu começo com 3 correntinhas, eliminando 3 pontos. E termino aqui com um ponto alto. Olha, aqui é o último bloquinho e aqui é onde nós estávamos fazendo a emenda. Essa é a parte de cima. Então, bem aqui, faço um ponto alto. Assim, eu elimino este bloquinho. Viro a minha peça e volto trabalhando. Lembrando que eu começo com 3 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que já vai eliminar este bloquinho. E faço todo esse trabalho até chegar lá no final. Chegando lá no final, termino igual terminei essa carreira. Então, assim, ó, eu fiz uma carreira, estou fazendo a segunda com ponto alto e correntinhas para ele ficar reto, porque nós não temos mais onde emendar. Vou fazer isso por 8 carreiras. Terminei de fazer a parte de baixo, fiz 8 carreiras. Olha aqui. Aqui a lateral fica reto. Só que a gente percebe que aqui fica mais curto do que aqui, né? Mas depois a gente vai fazer aquele esquema aqui na lateral. Então, eu fiz aqui, está pronta uma parte. E agora eu preciso de outra parte exatamente igual a essa, porque são duas iguais. A frente e costas são iguais, tá? Então, agora eu vou fazer o outro lado exatamente igual, com os mesmos pontos, para depois nós montarmos. Aqui estão, as duas partes estão prontinhas e agora nós vamos montar. Então, aqui é a parte de fora, o lado certo, e aqui o avesso. Então, eu vou juntar aqui o lado certo para dentro e este lado certo também para dentro, porque quando nós costurarmos, a costura vai ficar no avesso. Vou fazer aqui, olha, uma costura aqui no ombro, aqui no outro ombro, e aqui na lateral. Vou começar de baixo para cima e aí vou deixar aqui uma quantidade. Então, eu vou fechando aqui, vou experimentar para ver quantos eu vou precisar de deixar de espaço, mas já de princípio vou emendar aqui. Com a agulha de tapeceiro, eu coloco aqui uma linha, que é a linha que eu fiz o vestido. Engato aqui, ó, em uma peça e também na outra peça e vou passando. Aqui depois eu faço o arremate e vou passando assim, olha, tipo num zigue-zague. Nas duas peças, pegando pontos de uma peça e pontos da outra. E assim eu farei aqui no ombro, farei também nas laterais. Lembrando que é de baixo para cima, que aí eu vou ver a quantidade que será necessário para deixar para a cava do braço. Terminei de fazer as costuras nas laterais e também aqui no ombro. E deixei de espaço aqui para a cava 6 bloquinhos desse, 6 casinhas, tá? Agora, nós vamos desvirar a peça, colocar do lado certo e vamos fazer pontos baixos, carreiras de ponto baixo, tanto na manga, tanto aqui no decote, manga e embaixo todinho na peça. Vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos na linha azul. Vou começar aqui pela parte do trabalho, porque eu quero ajustar um pouquinho essa peça, a parte de cima, então eu farei pontos baixos aqui, olha, 1, 2, e essa da correntinha aqui, esse espaço de correntinha eu não farei, vou direto lá pro outro ponto. Então, eu faço um ponto baixo em cima de cada ponto de base, mas aqui, neste intervalo entre um bloquinho e outro, eu não faço. Eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos em toda a peça, no decote, na cava e no barrado, tá? Aqui nas laterais, você faz um ponto em cima de cada ponto de base e faz também nesse daqui de intervalo, para não ajustar. É somente aqui que nós faremos sem essa parte aqui, tá? Terminei de fazer o biquinho aqui, ó, 2 carreiras na cor azul, também aqui no espaço da cava.
e aqui embaixo, 2 carreiras. Agora, é opcional, para quem quer usar como vestidinho, ter a opção de vestidinho, nós vamos fazer essa parte da lateral. Mas se você quer só como blusa, nem precisa fazer isso daqui. Bom, é opcional. Vai ser por trás dessa parte aqui desse biquinho, porque ainda vai sair o biquinho verde aqui e ele vai ficar tipo um babadinho e essa parte fica do lado e não atrapalha o desenho da blusa e mesmo assim fica fechado. Então, aqui, olha, eu já fiz de um lado, agora vamos fazer do outro, aqui juntos. É muito simples e muito fácil de fazer. Vamos seguir esse mesmo esquema de pontos, de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu faço o nozinho na minha agulha e vou engatar aqui, olha, aqui está a emenda. Vou engatar aqui, olha, no meio do bloquinho, no ponto alto do meio. Aqui está a emenda, então aqui um lado, aqui outro. Faço 3 correntinhas. E vou aqui para o outro ponto alto aqui, ó, do meio do bloquinho e faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar sempre com 4 correntinhas para ela não ficar repuxada nas laterais. 1, 2, 3, 4 e venho aqui no próximo bloquinho, olha, engato e faço um ponto baixo. Agora, nós vamos começar a trabalhar. Então, eu viro a peça aqui, para não me atrapalhar, faço uma correntinha, e aqui, naquelas 2 correntinhas que nós fizemos no início, nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e venho aqui no próximo bloquinho, bem no meio, pego o ponto alto do meio e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui nesse próximo bloquinho deste mesmo lado e faço um ponto baixo. Viro a peça para voltar trabalhando, faço uma correntinha de espaço e aqui, ó, nós já temos um bloquinho. Olha, já temos um bloquinho, então eu faço um bloquinho antes. Nós vamos preenchendo os espaços. Uma correntinha, um bloquinho depois. Uma correntinha e venho aqui e faço um ponto baixo no bloquinho da base aqui, olha, da saia. Próximo bloquinho. Eu digo próximo porque nós vamos trabalhando na sequência, prendendo na sequência. Então, eu prendi aqui, já temos, olha, 2 carreiras. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo no próximo bloquinho com um ponto baixo e viro e volto trabalhando. Eu prendo aqui para essa carreira sair daqui, ó. Nós terminamos no bloquinho de baixo, venho com a linha até aqui para ela sair daqui para o outro lado. Faço uma correntinha e preencho o espaço anterior ao bloquinho, com 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha e vou preenchendo todos os espaços que surgem entre bloquinhos, com 3 pontos altos, que é o bloquinho que nós estamos fazendo. Aqui também, uma correntinha e venho aqui na peça, faço um ponto baixo no próximo bloquinho. 4 correntinhas, um ponto baixo no próximo bloquinho. Viro a minha peça para voltar trabalhando. Faço uma correntinha e preencho esse espaço aqui anterior ao bloquinho. E vou preenchendo os espaços todos com bloquinhos. Eu farei isso por 11 carreiras, tá? Eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4 e vou fazer o restante até inteirar 11 carreiras. O processo é esse, pessoal. Conforme você vai fazendo, ele vai aumentando, porque vão surgindo os bloquinhos aqui nas pontas, tá? Caso você ache que ficou ainda muito aberto para você usar como vestidinho,
faça mais um pouco, mas não pode fazer muito, porque senão vai prender a parte do babado da frente, a parte do rodado vai ficar repuxado. Terminei de fazer a outra lateral e agora nós vamos fazer o biquinho. Você vai engatar a linha em qualquer parte da peça e puxa a linha. E a partir daqui, olha, nós vamos contar, dou a volta na agulha com a linha e conto 1, 2, no terceiro ponto baixo eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos no mesmo buraquinho, 2 correntinhas e faço mais 5 pontos altos nesse mesmo buraquinho. 2, 3, 4, 5. Então, eu farei 10 pontos com 2 correntinhas de intervalo. Pulo 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo. Daqui aonde tem o ponto baixo, eu faço novamente aquele processo. Conto 1, 2, no terceiro, repito todo esse esquema aqui, como se fosse uma escama. Nós vamos fazer sempre isso, toda a volta da peça. Então, eu faço aqui 5 pontos altos, 2 correntinhas e mais 5 pontos altos no mesmo espaço. Aqui 5, 2 correntinhas, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu conto 1, 2, 3. No terceiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo toda a volta da peça, na parte de baixo. Terminei de fazer o biquinho, olha, verde, e já aproveitei e fiz uma carreira de pontos baixos. Eu fiz somente um ponto baixo em cima de cada ponto de base, e aqui, naquele espaçozinho entre um bloquinho e outro, eu coloquei 2 pontos baixos, 3 correntinhas e mais 2 pontos baixos, fazendo esse pequeno picô aqui, tá? Também fiz uma carreira de pontos baixos aqui, olha, na parte do decote e na parte aqui da cava, para fazer esse acabamento. Está pronto o nosso vestidinho ou blusa. É opcional, caso você queira, faça um cordão. Eu fiz para o meu este cordãozinho aqui, ó, com correntinha, só uma correntinha. Coloquei 2 fios juntos, fiz uma correntinha, coloquei uma cerâmica aqui na ponta, fiz uma correntinha e passei aqui entre a parte da blusa que nós fizemos e a parte da saia. Eu passei esse cordão. E ele pode ir para amarrar aqui na frente. Ele pode ser esse cordão para amarrar tanto na frente, pode ser essa parte da frente, como pode ser a parte de trás, caso você não queira que apareça o cordão. Isso é só para dar uma cinturada, caso você deseje que fique mais justinho na cintura e não queira que fique tão soltinho, tá? É opcional. E é isso, pessoal, está pronto o nosso vestidinho ou a nossa bata com inspiração indiana, boho chique. Ele não é difícil de fazer, só requer um pouquinho de paciência pra gente trabalhar essa parte aqui que nós ficamos cortando os fios, né? Fica trocando de cor. Mas ele dá um efeito muito bonito e eu espero que vocês gostem e até a próxima.